Fala galera, aqui quem fala é o Lopes, tudo certo? Você já pensou em começar a investir em ações? Só que o que te paralisa é, você não sabe qual é o primeiro passo que você tem que dar. Ou senão, você não sabe como escolher as melhores ações. E isso, de fato, atinge não somente a você, mas muita gente. Aconteceu realmente comigo quando eu estava começando a investir. Mas olha só, o problema é que a maioria das pessoas não compreende que o fato de você escolher uma boa ação implica sim no resultado da sua carteira ao longo do tempo. A maioria das pessoas vai naquilo que eu costumo chamar de efeito manada. Ver alguém falando no YouTube, no TikTok ou até mesmo no Instagram que uma determinada ação de uma empresa é boa, que ela se valorizou nos últimos anos, que está valendo a pena comprar e que sim, aquela pessoa tem aquela ação na carteira e a perspectiva dela subir é muito alta. Aí você vai lá, compra algo que você não entende, você não sabe o que você está fazendo e põe na sua carteira somente porque a determinada pessoa te indicou. Pensa no seguinte cenário: imagina que você é um empresário, tem o dinheiro e quer comprar uma empresa, tá? Você compraria uma determinada empresa olhando somente o preço dessa empresa na vitrine? Será que te atrairia? Sendo que você não está vendo mais nada, nenhum detalhe dessa empresa. Se ela dá lucro, se ela não dá. Se ela tem capital de giro, se não tem. Se o caixa é positivo, se não é. Tá vendo que isso é loucura? É a mesma coisa no mundo das ações. Quando a gente fala em comprar uma ação, quer dizer que você se torna sócio da empresa. Eu não sei você, mas eu jamais me tornaria sócio de uma empresa que eu sei que ou está quebrada ou tem a perspectiva de quebrar no futuro. Mas dito isso, que é uma parte muito importante para que você possa compreender, ter esclarecimento e saber exatamente o que significa comprar uma ação e colocar ela na sua carteira, eu quero partir para a parte prática, tá bom? Vamos lá. E eu quero utilizar junto com você uma plataforma gratuita, que é a plataforma Fundamentos, que eu utilizo desde quando eu comecei a investir. Nessa plataforma eu vou te indicar os pontos principais, que são os principais índices que você deve observar antes de você comprar uma ação. Vai ter diversos índices lá, tá bom? Só que para nós que somos investidores pequenos e estamos crescendo nosso patrimônio ao longo do tempo, os principais índices que eu vou te trazer aqui são os mais importantes que você, nesse momento, deve levar em consideração. Então bora lá. Vai lá no Google, escreve Fundamentos, aí você vai entrar na plataforma Fundamentos. E vamos começar com a pesquisa de uma ação que acredito que é a queridinha de todo brasileiro, a PETR4. Depois que pesquisou a ação, vamos lá. Vamos começar com os índices, tá? Os principais índices que você deve observar nessa plataforma são os primeiros dois: margem líquida e lucro líquido. É necessário que a gente entenda que ao passo que a gente se torna sócio de uma empresa, ninguém quer se tornar sócio de uma empresa que não tem bons resultados e que não gera receita. Porque se ela não gera receita, quer dizer que ela não tem o valor dela valorizado ao longo do tempo, a ação ao longo do tempo não passa a valer mais e você muito provavelmente não vai receber dividendos dessa empresa. Por isso que a margem líquida e o lucro líquido quer dizer que a empresa está gerando caixa positivo. Isso te dá um sinal verde para que, até então, você possa continuar a compra daquela ação. Outros dois índices tão importantes quanto são o ROI e o ROIC. O que são esses dois índices que mais parecem a mesma coisa? O ROI nada mais é do que o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido daquela empresa. Ou seja, o que é que essa conta quer dizer para a gente? Quer dizer que se uma empresa tem uma vida saudável, ou seja, ela gera dinheiro, muito provavelmente você vai ter que ter esse índice maior do que um. E quanto mais alto esse índice, quer dizer que a empresa tem gerado mais dinheiro ao longo do tempo. Eu costumo dizer aos meus alunos que a gente deve escolher empresas com um valor de ROI acima de 10%. Já o ROIC nada mais é do que o retorno sobre o capital investido. O ROIC nada mais é do que um índice que diz sobre o quanto aquela empresa consegue gerar de lucro com relação ao dinheiro que é aplicado nela. Seja o dinheiro de acionistas ou seja o dinheiro de empréstimos que a própria empresa toma para poder crescer ao longo do tempo. E assim como o ROI, eu costumo dizer que um ROIC acima de 10% quer dizer que é uma empresa saudável. Mas olha só, isso depende muito do setor da empresa que você está analisando. O terceiro índice nada mais é do que a dívida líquida e o patrimônio líquido. O que é que esses dois parâmetros querem nos dizer? Quer dizer que se uma empresa tem uma dívida muito maior do que o seu patrimônio, não faz o menor sentido você pôr o dinheiro nela. Imagina só, se eu tomo um empréstimo e ao longo da minha vida eu recebo R$ 5.000 por mês.
só que o valor que eu devo de empréstimo é 6 mil. Percebe que eu vou sempre andar no negativo? Não faz sentido isso. É a mesma coisa com a empresa. Se ela tem uma dívida muito maior que o seu patrimônio, quer dizer que normalmente ela não vai bem das pernas. Se você se pergunta, poxa Daniel, por que então a empresa, ao invés de quitar as suas dívidas, ela prefere deixar com dívidas e ter o nome sujo? No mundo empresarial é normalmente assim. Não vale a pena para a empresa tirar dinheiro do seu patrimônio para quitar as dívidas, sendo que, muito provavelmente, os juros da dívida que ela tem é muito menor do que o patrimônio dela gera ao ser reinvestido. Outro índice importante que é necessário que você observe é a rentabilidade dessa empresa nos últimos 5 anos. Isso é um fator muito importante, porque isso vai te dizer, ao longo dessa faixa de tempo, que são os últimos 5 anos, como essa empresa se comportou. Se ela oscilou muito, se ela oscilou pouco, se na maior parte desses 5 anos ela passou com um valor de mercado muito abaixo, ou com lucros zeros, ou se não lucros baixíssimos, ou se não se ela teve uma valorização muito expressiva, o que permitiu com que as suas ações se valorizassem e ela aumentasse os seus dividendos. Observe que empresas consistentes tendem a ser empresas mais seguras. E o último ponto, se não um dos mais importantes aqui, que me deixa muito feliz e tenho certeza que deixa você, investidor, também feliz, observe se essa empresa paga dividendos. Nem todo investidor gosta dos dividendos e pode parecer loucura, tá? Tem investidor que prefere empresas que reinveste esse dinheiro, mas para nós que buscamos a aposentadoria, que buscamos a liberdade financeira, a renda passiva é uma ótima opção. Então, observe sempre o histórico de pagamento de dividendos dessa empresa. Empresas com um pagamento de dividendos consistente, normalmente são empresas que te dão uma segurança maior na hora de você investir seu dinheiro. Observe que eu deixei esse índice por último, apesar de ser o índice que mais as pessoas observam para poder comprar uma ação, eu queria que isso se tornasse, na verdade, somente mais um ponto a ser analisado diante de todos os outros pontos que eu já conversei aqui. Porque quando a gente pensa em se tornar sócio de uma ação, é mais do que somente receber dinheiro ou dividendos de volta. É necessário que a gente saiba a real situação daquela empresa, se aquela empresa tem potencial para crescer ou se não tem. Eu quero mais do que ensinar você a somente investir. Eu quero que você observe que quem investe somente utilizando a emoção a seu favor acaba vendendo com prejuízo. É importante que quando a gente vá se tornar sócio de uma empresa, a gente analise todos os critérios. Porque esse dinheiro, mesmo que sendo pouco aos seus olhos e aos olhos de investidores muito mais qualificados, é o nosso dinheiro, é o dinheiro que a gente sua todos os meses para poder economizar, poupar e depois investir para que ele possa multiplicar lá na frente e se torne a nossa liberdade financeira, a nossa aposentadoria, melhor do que a aposentadoria do INSS. E se você quer mais do que aprender a investir, quer como montar sua reserva de emergência e estar preparado para situações que são situações inusitadas no seu dia a dia, situações que fogem ao seu controle, se você quer organizar a sua vida financeira, se você não consegue poupar e quer passar a ter uma vida financeira mais tranquila, longe da preocupação, do estresse que a falta de dinheiro te causa todos os meses, além de investir em renda fixa, variável, no exterior e em cripto, meu site está aqui embaixo. Lá você vai ver o meu curso e eu vou ter o maior prazer em te ajudar, sendo você meu aluno ou não sendo. Se você tiver dúvida também, meu Instagram está aqui embaixo. Vai lá, me manda mensagem, que eu acho que essa é a melhor forma de você tirar sua dúvida. Por hoje é só, então, valeu e até a próxima.